Obrigada. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudades da igreja, né? Fiquei uma semana fora e a gente já sente falta dos irmãos, falta de estar aqui, mas muito feliz porque o Senhor nos proporcionou um tempo de estarmos lá junto com o nosso filho mais novo, com o Natan, que está fazendo a escola de missões e discipulado na Jocum, ali na Inglaterra, e realmente tem sido um tempo precioso na vida dele. Ele mandou um abraço para a igreja, né, agradeceu todos aqueles que se envolveram com ele em ofertas na vida dele, em também orar por ele. Então, se você lembrar, continue a sua oração. O time dele são um time de 7 pessoas, eles vão para a Tailândia. Então, realmente, assim, é um país bem longe. Então, eles estão com o desafio das questões das passagens, por ser um lugar, né, vão ter que fazer várias conexões, bem longe. O desejo do coração deles aí bem para o norte mesmo da Tailândia, onde fica mesmo assim o povo menos menos favorecido com a palavra, menos atendido por várias demandas. Então, realmente, eles estão muito felizes, né? E são jovens mesmo. Eu acho que ali eles são assim, entre até os seus 25, 30 anos que vai para a Tailândia, assim, são 7. Então, são bem novos e é uma alegria ver os jovens realmente se dispondo, né, esse tempo. E o outro pessoal, outra equipe vai também para o Oriente Médio. Então, também não podemos nem falar o país que eles vão, mas se vocês puderem orar por todos eles, será uma benção. Se vocês quiserem continuar a ofertar na vida do Natan, também depois nos procure, mas realmente é algo tremendo. E eu achei que eu ia lá só para matar saudades do meu filho, né, só para estar um tempo junto com ele, mas quando a gente se dispõe realmente a abrir o coração para aquilo que Deus quer fazer, até às vezes numa simples viagem, o Senhor fala, né, traz conexões com a gente. Lá o Senhor ministrou muito meu coração, principalmente falando sobre promessas. Eu não sei aqui quantos já, né, todos temos promessas para a nossa vida, sim ou não? Sim, porque só na Bíblia nós temos promessas, né, uma para cada dia do ano, para as nossas vidas, fora aquelas promessas que Deus fala para você, que o Senhor tem exclusivamente para você. E algumas vezes, ou alguns aqui, talvez possam conhecer pessoas, né, que talvez tenham promessas da parte do Senhor para a sua vida. E vocês, às vezes, a gente escuta lá na fase da adolescência, da juventude, Deus falar, às vezes, para a vida da pessoa, e a vida da pessoa vai passando, e as promessas de Deus acabam por não acontecer. Conhecem alguém assim, que tem a palavra de Deus, tem uma promessa, mas não atingiu, não viveu a promessa que Deus tem para a vida dela, né? Nós conhecemos algumas pessoas assim, e realmente assim, eu fiquei pensando e falei, Senhor, né, o Senhor tem tantas promessas, e como alcançá-las? E eu estava lá naquela base, né, vendo ali tantas pessoas que dispuseram da sua vida para estar ali servindo ao reino. E uma das coisas que muitas pessoas me perguntaram foi assim, mas eles que trabalham lá, eles ganham para isso? Eu falo, não, gente, eles não ganham. Eles pagam para estar lá ainda, né? Pagam para ficar, pagam para comer, mas estão lá porque sabem que é algo que Deus os chamou para fazer, para estar ali, para estar equipando os jovens, para os jovens irem para as nações. Então, isso é tão precioso. E aí, enquanto eu estava lá, eu comecei a falar com o Senhor, e o Senhor começou a falar comigo, né, sobre promessas, sobre arrependimento, sobre como nós podemos chegar a viver aquilo que Deus tem para nós. E aí o pastor Sandro falou semana passada sobre ações transformadas, é esse o nome? Reações transformadas. E isso tudo, né, nasce dentro da gente, e aí eu assisti a palavra, e o Senhor já estava falando comigo sobre algo, eu falei, talvez nessa manhã é um complemento daquilo que já foi falado, né? É uma chave, realmente, que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então, eu gostaria que você pudesse abrir comigo no livro de 1 Samuel, nós vamos ler capítulo 16, versículo 7. Eu peguei um resfriado lá, então vou ter que tomar bastante água hoje. Então, vocês têm um pouco de paciência comigo. Vamos lá. 1 Samuel 16, 7. Fala assim. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei.
porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Então, eu vou falar hoje sobre a verdade do íntimo. Porque aqui nesse versículo, então, você pode ver que Deus está assim falando, olha, o Senhor não vê como homem, não vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, o Senhor olha o nosso íntimo. E aqui, o contexto desse versículo é que o profeta Samuel está a procurar qual seria o novo ungido de Deus. Né? O Senhor chegou para Samuel e falou, Samuel, vai até a casa de Jessé e vê lá entre os filhos dele, eu vou lhe mostrar qual será o próximo rei. Então, Samuel foi até lá, e aí veio os filhos de Jessé, grandes, altos, robustos, fortes, né? E o Senhor fala para ele, ô Samuel, o seguinte, não fica olhando só para a aparência, não, né? Porque eu rejeitei, mas eu não vejo como você vê, eu vejo o interior. Então, aqui acontece, porque realmente o Senhor nos deixa uma chave aqui nesse versículo. Ele nos deixa a chave e algumas vezes nós acabamos por deixar de lado essa chave. Que Deus, Ele não olha para nós homens com um olhar humano. Mas por quê? Porque facilmente nós nos enganamos com a aparência. Mas Deus, não. Ele vê realmente o que está no interior do ser humano. Ele sabe exatamente o que acontece dentro de nós. Ele sabe qual é a nossa motivação. Ele sabe qual é realmente o desejo do íntimo. Ele sabe qual é a manifestação do que está dentro de nós. E Deus vê isso. Nós, muitas vezes, a gente acaba se deixando levar, ou se deixando enganar pela aparência. Porque, às vezes, não é que é algo mal, mas, muitas vezes, nós, seres humanos, nós queremos aparentar algo para os outros. Nós realmente queremos mostrar algo que dentro de nós não é aquela verdade. E nós esquecemos desse versículo que diz, eu vejo o coração. E vamos falar a verdade, queridos, nessa manhã? O que mais importa para nós, filhos de Deus, não é o que os outros pensam ao nosso respeito, mas é o que Deus pensa ao nosso respeito. É aquilo que Deus olha para mim e para você e fala, esse meu filho é assim, essa minha filha está desse jeito. Então, não importa muito, sabe, o que os outros vão pensar da gente. Importa porque nós somos cristãos e nós temos que ter atitudes condizentes com quem nós servimos. Mas o Senhor, e mesmo que a gente se esforce, às vezes, para mostrar algo que dentro de você não está, Deus sabe como está o nosso coração, qual é a nossa motivação. Então, depois desse contexto tudo, a gente vai ver aqui duas histórias aonde o Senhor, além de olhar para o pecado, para as transgressões, porque não adianta nós tentarmos achar palavras bonitas para dizer que os nossos erros, que a gente tem, né, algumas atitudes que não condizem muito, é pecado. Nós acabamos realmente por pecar em muitas áreas da nossa vida, né? E Deus olha sim para isso. E todo pecado tem uma consequência. Todo pecado, toda transgressão, toda desobediência traz uma consequência. Mas eu vou falar sobre duas histórias, né, para vocês, que, além do Senhor ter visto o pecado, o erro, e ter corrigido isso, né, ter trazido sérias consequências, ele também olhou para a atitude diante o confronto. Então, aqui, porque o Senhor, além disso, Ele espera de nós algo. O Senhor, Ele espera, eu costumo sempre dizer que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. O Senhor tem promessas para as nossas vidas, o Senhor quer manifestar sobre nós, né, o reino dEle, a glória dEle sobre as nossas vidas, mas para que nós possamos viver isso, nós também precisamos nos dispor a fazer algumas coisas que o Senhor fala ali na palavra dEle.
Então, a primeira história que nós vamos conversar hoje é o exemplo de Saul. Então, eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 3 ao 9. É a história, hoje nós vamos ver a história de 2 reis. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, aqui, Deus deu uma ordem a Saul. Deus deu uma ordem a Saul para acabar com os amalequitas. Por quê? Esse povo, os amalequitas, tinham sido um povo que se opôs ao povo quando eles saíram do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, os amalequitas, eles enfrentaram o povo hebreu. E vocês vão lembrar que lá, Moisés precisou que Arão e Ur segurassem as suas mãos enquanto o povo estava na batalha, né? Enquanto Moisés estivesse com a mão erguida, o povo estava prevalecendo. Se ele abaixasse a mão, o povo perdia. Então, Arão e Ur ficaram ali sustentando a mão de Moisés. E foi exatamente contra os amalequitas que os hebreus estavam lutando nessa hora. Por isso, Deus se lembrou desse povo, que foi contra o seu povo e falou: Saul, eu quero que você extermine da face da terra os amalequitas. Então, Deus deu uma ordem para o Senhor, né? Mas Saul, o que nós lemos ali? Saul poupou o rei Agag. Só que ele poupou o rei, ele poupou as melhores ovelhas, ele poupou o melhor gado, ou seja, tudo que era bom, Saul resolveu de guardar, né? Por que ele resolveu de guardar? Porque ele falou: não, essa é a minha interpretação. Eu vou livrar o rei da morte, né? Porque se alguma coisa acontecer, ele ainda vai lembrar de mim e vai falar: olha, você me deve ainda a sua vida. Então, é uma aliança, é um jogo político aqui que Saul fez. Ele salvou. E aí ele pegou tudo que era bom, as ovelhas e tudo, e falou: e esse daqui, o melhor da terra, eu vou sacrificar ao Senhor. Então, realmente ele fez isso. Agora, antes da gente passar para frente, Deus mandou Saul acabar com os amalequitas. Ele não acabou. O que aconteceu? Esse povo depois voltou atrás do povo hebreu. Voltou a pelejar contra ele. Então, toda vez que Deus pede para mim e para você exterminar algo da nossa vida, e a gente não faz por completo, pode saber que aquilo que você não exterminou vai voltar para te pegar, para te atacar. Nós precisamos entender que tudo aquilo que está na Bíblia, nós precisamos entender que obediência, ela não é parcial. A obediência, ela precisa ser total. Nós não podemos obedecer a Deus só conforme o que nós achamos que é a obediência. Ou, não, o Senhor falou isso, mas eu acho que não precisa ser tão radical assim, de exterminar tudo, né?
Então, nós realmente precisamos entender isso. Tudo que nós não matamos na nossa vida, que Deus nos pede, que nós não abrimos mão por completo, isso vai voltar nos perseguir. E isso é um problema, porque isso gera morte, que foi o que aconteceu com Saul. Então, vamos lá. Lá em 1 Samuel, ainda 15, no versículo 11, fala assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vejam bem, Deus, ele chega a falar assim: eu me arrependo de ter feito Saul rei, porque ele já não me obedeceu mais. Ele não me obedece. E a atitude de Saul realmente demonstra o coração que ele tinha para com Deus. Porque, na verdade, não era plano de Deus colocar Saul como rei. Nessa altura, Samuel era o juiz do povo. Só que o povo falou assim: olha, Samuel, nós gostamos de você. Nós obedecemos aquilo que você fala. Nós olhamos para você e vemos um homem de Deus. Os teus filhos nós já não enxergamos assim. Então, nós queremos ser como todos os outros reinos são. Nós queremos um rei. E quando Samuel foi diante do Senhor, o Senhor falou: Samuel, não entristeça o teu coração, porque eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim. Então, é lógico que algo que não está no coração de Deus tem toda a probabilidade do mundo de dar errado. Porque não nasceu no coração de Deus. Então, essa história de Saul no trono já estava com os dias contados. Enfim, e aí ainda por cima, né, ele foi escolhido pelo povo para ser rei e ele começou então a inclinar o coração dele para ele mesmo, para as suas vontades, para as suas necessidades, até que ele não obedeceu o Senhor por completo. Lá no versículo 22 e 23 fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então, Deus aqui está falando assim, através de Samuel, falou: Samuel, você pegou tudo que você está dizendo aí, que você pegou os melhores animais para sacrificar ao Senhor, mas Deus está mandando te dizer, Deus não se alegra no sacrifício. Porque para o Senhor, o que é mais importante é a sua obediência. É fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. E ainda ele fala assim: a tua obstinação, que foi a que eu falei aqui, da questão política, né? Diz o quê? Que a obstinação é como a idolatria. E depois, na palavra de Deus, nós vamos ler que os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Saul não sabia que, não percebeu que diante da desobediência dele, estava lhe custando a sua vida. Nós precisamos entender que a obediência por completo a Deus pode nos trazer a vida. E a obediência parcial pode nos levar à morte. E isso aqui que estava acontecendo, a atitude de desobediência de Saul fez com que ele fosse rejeitado por Deus e, além disso, ele perdesse o trono, né? Que Deus falou: rejeitei você, você não vai mais ser rei de Israel, você não vai ter mais o seu trono. E também resultou na sua morte.
Porque depois, quando Saul começou a inclinar o coração dele para ele mesmo e esqueceu de obedecer as coisas que Deus tinha, ele começou a virar um homem o quê? Covarde. Porque quando Davi foi lutar com o Golias, era ele que tinha que ter ido, ele não foi. Aí agora, na hora da morte, quando ele não matou os inimigos, como Deus tinha dito para ele fazer, os inimigos vieram novamente atrás dele, e aí ele, vendo que ele ia perder a guerra, o que ele fez? Ele chamou um soldado e falou assim, me enfia a lança, que eu tenho que morrer e não quero que ninguém me mate. Seja você. Aí o soldado não teve coragem, ele foi lá e se jogou contra a lança. Então, nós temos que realmente ver que a atitude de Saul fez com que ele perdesse tudo. E uma outra coisa que nós precisamos observar é que quando pessoas nos colocam em determinadas posições que não foi Deus que nos deu, isso é muito perigoso. Muitas vezes eu e você somos convidados a estar em lugares que não foi Deus que nos quer lá. Porque nós temos o nosso ego, assim como Saul, o nosso ego é inflável, né? Então, se alguém chega e fala assim, olha, fala para mim, né? Pastor, eu gosto tanto de você, queria que você fosse agora, né, estar lá comigo. E aí eu falo, eu vou, porque, nossa, eu vou aparecer, porque eu vou estar lá, porque eu quero estar junto. Mas eu não perguntei ao Senhor se essa é a vontade dele. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou nós nos deixamos ir a um lugar, a uma posição que não pertence a nós, isso com certeza dará errado. Isso há muito tempo eu aprendi, que nem tudo você tem que dizer sim. Nem tudo você tem que falar, eu vou. Você tem que primeiro perguntar, mas nós precisamos aprender a nos calar e nos colocar diante do Senhor para perguntar. Agora mesmo eu estava lá na Inglaterra, e aí, né, as pessoas viram que eu estava lá, e eu recebi uma ligação, e falaram assim, olha, quando você vai embora, pastor? Eu falei, eu vou embora quarta-feira. Mas a senhora não podia estender um pouquinho e ficar aqui no final de semana com a gente, para estar na nossa igreja? Eu falei, mas eu já tenho passagem comprada e tal. Não, mas não tem problema, a gente paga o que tiver que pagar e tal. Eu falei assim, eu vou ver, né? E aí eu lembro que aquele dia a gente teve assim uma reunião à noite, onde eu pude participar, e como eu falei no começo, né, eu fui muito ministrado pelo Senhor naquele lugar, naqueles dias. Nem foi assim as coisas comigo, mas o tempo que eu pude ter com Deus. E eu lembro que eu dormi e falei assim, Deus, eu não quero fazer. O Senhor já estava falando comigo sobre essa palavra, eu falei, eu não quero fazer aquilo que agrada ao meu coração. Né, o que tem que ficar uns dias a mais é para fazer? Eu vou servir o reino, não é nada demais, eu não vou passear, é para servir o reino. Falei, Deus, então só me fala. E eu dormi, eu fiz essa oração e falei, Senhor, fala comigo em sonho, fala comigo de alguma forma, porque amanhã eu preciso dar uma resposta. Né? E eu acordei com uma certeza e uma convicção de que eu precisava voltar para minha casa. Então, aconteceu alguma coisa? Não, mas é uma convicção. Não era da vontade de Deus. O plano de Deus para mim naquele momento era ir lá, estar lá com o meu filho, poder participar do aniversário, ser ministrada por Deus e voltar. Então, pronto. Então, muitas vezes a gente precisa entender isso. Que nem tudo que nos agrada é o Senhor que coloca diante de nós. E foi exatamente isso aqui que aconteceu com a vida de Saul. E ele deixou o seu coração se inclinar por obstinação, por realmente querer ser um rei e continuar isso. Então, ele achou que ele poderia não obedecer a Deus totalmente. Ele poderia obedecer ao Senhor parcialmente. E isso lhe custou o seu trono e a sua vida. A outra história que eu quero compartilhar com vocês é o exemplo de Davi. Vamos comigo? Antes de nós entrarmos ali onde eu quero ler, né? Davi, então, foi o escolhido de Deus, foi ungido rei, né? Lutou lá contra o Golias, foi perseguido por Saul, não quis tocar no ungido de Deus, e depois ele reinou e foi um rei vitorioso e estava lá na guerra, e aí ele resolveu que estava cansado e voltou para casa. Enquanto ele deveria estar na guerra, ele voltou para casa, e lá numa determinada noite que ele perdeu o seu sono, ele estava andando pelo pátio do palácio e olhou para a casa do vizinho e viu a Batseba,
E aí ele olhou e achou aquela mulher muito interessante, né? E pediu para trazerem ela até a sua presença. Então, ali, ele adulterou com ela, aí ela engravidou, aí ele trouxe o marido dela da guerra, que estava onde? Na guerra. Trouxe o marido, tentou convencer o marido a, então, se deitar com a sua mulher, e aí o marido fiel ao rei, ao seu exército, falou, não, imagina, os meus companheiros estão na guerra, eu não sou digno nem de dormir na cama. Foi lá, aí não contente, o que Davi fez? Manipulou toda uma situação para matar Urias. Então, esse é o contexto do que nós vamos ler agora. Né? Então, Davi fez tudo isso. Agora vamos ler em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Vamos lá. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, veja bem, aqui Deus está falando para ele, o que você fez foi mal perante a mim. Matou Urias, feriu, fez tudo isso. Então, aqui nós vemos que Davi cometeu muitos pecados. Ele adulterou, ele matou, ele manipulou situações até matar Urias, simplesmente porque ele teve um desejo no seu coração e ele quis atender esse desejo. Então, ele fez tudo isso enquanto ele deveria estar na guerra. E ele, sabe, ele usou da autoridade de rei para ter relacionamento com essa mulher. Alguns historiadores falam que ela se insinuou, mas, queridos, o contexto lá é assim, rei é rei. Ninguém fala não para um rei, ninguém contesta uma vontade do rei. Ele mandou chamar o guarda lá, que agora esqueci o nome, mas ele mandou chamar e ele falou assim, ó, você está vendo aquela mulher lá? Ah, sim, é a mulher de Urias, o seu comandante, aquele que está lá na guerra, teu amigo, é a mulher dele. E aí Davi fala, ah, é? Tá, mas eu quero que você traga ela para aqui. Eu penso que o soldado falou assim, pensou, mas, senhor Davi, o senhor tem tantas mulheres, por que tem que ser a... Eu quero. Ele era o rei. Ninguém contestava uma ordem do rei. Então, essa mulher, nós não sabemos se ela consentiu, se ela não consentiu. O que aconteceu aqui é que Davi abusou da sua autoridade. Porque todos eram submissos à vontade do Senhor. Então, vamos continuar lendo lá no versículo 10 agora. Fala assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizesses em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então, quando o profeta Natã, foi lá confrontar Davi, ele falou assim, Davi, você pecou, você errou, e agora eu vou suscitar diante de você graves consequências. Na tua casa, aquilo que você fez, as consequências serão trágicas. E quando o Senhor fala, as tuas mulheres se deitarão com outro à luz do sol, é porque Davi, eles tinham lá um harém. Eles casavam com as mulheres, com as outras mulheres, para fazer aliança política. Nós precisamos começar a compreender a cosmovisão bíblica das coisas. Quando seu filho Absalão veio para usurpar o seu reinado, o que ele fez? Ele pegou todas as mulheres do pai e se deitou com elas para dizer assim, olha, seguinte, Davi caiu. Agora quem manda aqui sou eu. Porque então, no lugar de Davi, quem tinha as alianças políticas agora era Absalão. Então, o próprio Deus fala assim,
É isso que aconteceu. Você me desobedeceu, Davi. Você pecou contra mim e agora as consequências sobre a tua casa serão terríveis. Então, o pecado de Davi trouxe muitas consequências, mas não trouxe a perda do trono. Em nenhum versículo ali que eu li, o Senhor falou que ele perderia o trono. Em nenhum versículo ali que eu li, Deus falou para ele que isso culminaria em sua morte. Agora eu pergunto para vocês. Saul era rei, Deus deu uma ordem para Saul, para ele exterminar o povo, e ele cumpriu ou não cumpriu a ordem? Ele cumpriu pela metade. Ele deixou, só salvou o rei e alguns animais. Né? Agora, Davi matou, abusou da autoridade, usurpou da mulher que não era dele, adulterou, cometeu homicídio e ele não perdeu o trono e nem a sua vida. Eu não sei se isso causa em você uma indignação. Mas se você for ver, por quê? Vamos pensar o que Saul fez e o que Davi fez? Saul desobedeceu uma ordem. Davi abusou da sua autoridade que Deus tinha dado para ele. Matou, manipulou e a sentença não foi a morte. Por quê? Por que será que teve essa distinção entre esses dois personagens? Por que será que, diante de um, Deus trouxe a sentença de morte e perante o outro, não? Porque nós precisamos entender que, após o confronto dos dois profetas, após Samuel vir e confrontar Samuel pelo seu pecado, e Natã vir e confrontar Davi pelo seu pecado, os dois tiveram atitudes diferentes. E é isso que nós vamos ver agora lá em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 25 a 30. Que é, então, quando Samuel chega e fala para Saul do que Saul fez. Vamos lá. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então, essa aqui foi a resposta de Saul mediante o confronto do profeta Samuel. Pequei, agora vamos comigo para que eu possa ir lá na frente do povo todo para trazer holocaustos para o Senhor. Me honra diante dos meus anciãos. Essa foi a resposta de Saul. Agora vamos ver o comportamento de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, vejam bem. Aqui, os profetas chegaram e fizeram um confronto sobre a vida dos reis. E Saul falou assim: tá, Samuel, pequei. Isso agora é uma interpretação minha também. Pequei. Vida que continua, vamos? Vamos lá agora? Me honra diante do meu povo, para eles verem que eu ainda sou rei? Vamos, vamos. Vamos logo, vida que segue.
Enquanto Davi falou para o profeta Natã, pequei contra o Senhor. Quando Davi é confrontado por Natã, Davi tem o seu coração tão arrependido e quebrantado que ele escreve o Salmo 51. Ele se coloca num lugar realmente de quebrantamento. Enquanto Saul se preocupou com o que os outros pensariam dele, ou com o que os outros iriam achar, ou com o que os outros iam dizer, pedindo para que Samuel honrasse, né? Porque se ele estivesse junto com o profeta, todo mundo já ia dizer que estava ok. Então, enquanto ele pensa isso, ele queria só ser honrado pelos homens. O coração de de Saul, era esse coração. Um coração egoísta, pautado em apenas aquilo que ele se preocupava, o que falariam dele. Qual era a sua reputação? Enquanto Davi se arrepende profundamente e escreve o Salmo 51. Depois vocês podem chegar em casa e ler o Salmo 51 inteiro, mas eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do Salmo 51. Vamos ler do 6 ao 12. Fala assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Lá no 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso aqui, o coração de Davi, ele se arrependeu de uma tal forma que Davi falava: Senhor, não se afaste de mim. Que o pecado que eu cometi não tire o teu Espírito Santo da minha vida. Senhor, não há sacrifício que eu possa fazer na tua presença além do meu coração quebrantado. Além realmente de eu me colocar diante de ti e me arrepender. Então, Davi, realmente, ele coloca aqui para o Senhor, no Salmo 51, a verdade do íntimo. Ele coloca diante de Deus, fala assim: Deus, eu pequei contra o Senhor. E eu entendo que se eu não me arrepender, o que mais importa para mim, que é a tua presença, eu vou perder. Queridos, para nós, o que mais tem que importar é a presença do Senhor. Não é o que os outros vão pensar de mim, ou não é o que minha alma precisa se satisfazer. Eu não sei hoje, nesse mundo em que nós vivemos, o que é pior do que você não ter a presença de Deus na tua vida. Eu não sei o que hoje seria mais difícil de, como ser humanos e filhos de Deus que o conhecemos, Ele apartar de nós a sua presença. Ele apartar de nós a presença do Espírito Santo. Porque desde o início da criação, o que Deus quer é que eu e você tenhamos aquilo que existe no céu, na nossa vida na terra. Quando nós cantamos aquela canção, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar, eu não consigo imaginar o que é ter a presença do Deus Altíssimo na nossa frente. Nós podemos desfrutar um pouco da glória de Deus em momentos de louvor e de adoração. Quando nós nos abrimos totalmente a Ele, para que a sua glória venha, para que a sua glória encha o templo, para que a sua glória encha a nossa vida. E é o que Deus quer desde o início, que nós possamos viver aqui na terra o que eles vivem no céu.
E nós precisamos entender que o nosso coração quebrantado e contrito é que vai permitir que nós possamos viver as promessas de Deus para nós. Não é o que importa com o que os outros estão dizendo, o que eu penso. Nós fomos criados para adorarmos ao nosso Rei. Nós fomos criados para obedecer, porque a gente tem que entender que a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Nós não estamos aqui para dizer, Senhor, isso aqui é muito pesado, eu vou fazer só parcialmente. Senhor, não, eu me vesti de uma forma mais recatada para não fazer os meus irmãos pecarem. Isso daqui é demais, cada um que cuida da sua vida. Não, é um mandamento. Eu não vou amar fulano porque ele falou mal de mim. Não, o mandamento é: amarás o teu próximo como ama a ti mesmo. Orarás e amarás pelos teus inimigos. Nós precisamos entender que quando nós erramos, quando nós pecamos, sim, nós falhamos, porque nós somos falhos. Mas nós precisamos entender que não há, diante do Senhor, um pecado que tenha uma consequência tão grande do que quando você se mostra arrependido. A consequência do pecado, ela virá. Mas se você se mostrar realmente com o coração quebrantado e arrependido, Deus vai olhar o teu coração, assim como Ele olhou para Davi. E é por isso que Deus, que não é homem, que não julga como nós julgamos, é que Ele deixou com que o trono permanecesse na linhagem de Davi até que Jesus viesse. E isso é algo muito importante, porque Davi, com o seu coração quebrantado, ele permitiu com que Deus olhasse para ele com misericórdia e ele pudesse desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. E não há, queridos, não há pecado que seja maior do que o nosso arrependimento. É claro que as consequências virão. Nós não podemos nos apegar na promessa de Deus e sair por aí pecando. E falando assim, não, mas Deus tem uma promessa para a minha vida, não importa o que eu faça. Isso não é verdade. Você só vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida se você andar num caminho de retidão e obediência. As promessas que Deus tem para nós não são um amuleto para que a gente possa fazer da nossa vida o que a gente quer. Elas não são isso. E nós precisamos entender que o que Deus quer para cada um de nós não é o amanhã, não é daqui 5 anos, é o agora. A glória dele na tua vida, na minha vida, Ele quer manifestar agora. Nessa sala, na tua casa, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós cremos numa mensagem que é: aceite Jesus e você vai para o céu. Essa mensagem é uma mensagem escapista. Se fosse assim, todo mundo dava um jeito de morrer para estar logo no céu. Nós temos promessas para viver hoje aqui. Nós vamos sim para o céu no final, mas nós temos promessas para viver hoje. Esse evangelho que é pregado, aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador, e Ele já te fez tudo. Isso é um evangelho fraco. Isso é um evangelho que não mostra transformação e fruto de arrependimento, que é o que Deus quer, que a gente se arrependa, para que nós possamos viver o céu na terra. Para que nós possamos viver a manifestação da glória dEle sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Porque o verdadeiro arrependimento traz para as nossas vidas as misericórdias de Deus. A diferença entre Saul e Davi foi a postura de arrependimento. Foi uma postura realmente de simplesmente falar: sim, eu pequei. Eu me arrependo e eu não quero perder a tua presença. Enquanto que Saul falou: tá, pequei. E daí? Vamos continuar logo? Muitas vezes nós agimos assim, diante de um confronto. Porque seguir
o caminho de Deus, seguir o caminho de demonstrar a verdade do nosso íntimo, muitas vezes nós seremos confrontados. Ou pelo próprio Deus, ou o Senhor levantará pessoas para falar dos teus erros, das suas falhas, aonde você precisa acertar. E como é a nossa reação diante disso? Porque eu aprendi, queridos, que quando alguém se levanta para nos confrontar das nossas atitudes, dos nossos erros, é porque esse alguém se importa. Porque se esse alguém não te ama, deixa que você continue aí no caminho que você está indo, que você não vai se dar bem. Mas quando alguém vem com amor e te confronta como nós agimos, muitas vezes nós nos ofendemos com a verdade. Muitas vezes nós não queremos falar, quem é essa pessoa? Quem ela acha que é para falar? Talvez seja o próprio Deus usando a boca da pessoa para falar para você. Ei, se arrependa. Há uma promessa para a tua vida. Nós não podemos viver o evangelho pela metade. Nós não podemos ter uma postura parcial. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Ou você ama a Deus a ponto de obedecer os seus mandamentos, ou você não ama. Ou você ama a Deus a ponto de deixar Ele transformar o que precisa ser transformado, ou você ama a Deus a ponto de renunciar coisas que te custam por amor a Ele, ou você não ama. E nós precisamos entender que chega de vivermos um tempo de uma falsa religiosidade. Eu creio que está findando o tempo onde as igrejas estarão cheias de fariseus e escribas. Creio que está chegando um tempo onde o Senhor quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E que Ele possa olhar e falar, eu me alegro nesse meu filho, nessa minha filha, porque eles são obedientes a mim. Sabe, o Senhor, Ele se importa com a nossa obediência. Se você for ler o Velho Testamento, numa visão geral, você vai ver que tudo o que aconteceu foi por desobediência. Adão e Eva desobedeceram, depois desobedeceram, na época de Noé desobedeceram, Moisés. Então, tudo você vai vendo que leva a isso, a desobediência. E o Senhor se importa com a nossa obediência. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui Jesus está dizendo, olha, você que me ama, então guarda os meus mandamentos. Porque assim o meu Pai te amará, eu te amarei, e então eu poderei me manifestar sobre a sua vida. Lá em Provérbios 7, capítulo 2, também fala assim: guarda os meus mandamentos e vive. E vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Queridos, o Senhor está falando assim, olha, guarda os meus mandamentos, vive a minha lei, vive aquilo que está na minha palavra. Vive aquilo para que eu possa te amar. Vive os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos para que eu possa manifestar sobre a tua vida a minha glória. Para que eu possa manifestar sobre você aquilo que eu tenho preparado para você. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos orgulhamos de ter aberto mão, de termos feito algumas renúncias para viver aquilo que o Senhor falou para nós. Qual renúncia maior nós fazemos do que Jesus fez por mim e por você? Que Ele simplesmente deixou toda a sua glória. Ele deixou toda a glória de ser filho do Deus poderoso, para se fazer humano como nós,
para sofrer nessa terra. Tudo que nós sofremos, nós não devemos nos orgulhar daquilo que nós abrimos mão por amor a Deus. E se nós estamos fazendo isso, é um motivo de arrependimento. Chegou a hora de nós fazermos, sim, eu deixei isso para trás, mas o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer para que a glória de Deus venha sobre mim? Para que eu possa viver as promessas de Deus plenas, como o Senhor tem para mim? O que mais eu posso fazer? Queridos, o Senhor se importa tanto com o nosso coração obediente. E sabe, Deus nos ama? Sim, Ele nos ama. Ele te ama do jeito que você está? Sim, Ele ama. Ele fala assim, venha, não tem o que nós possamos fazer hoje para Deus nos amar mais ou menos. Mas é muito diferente de quando Deus tem prazer em nós. É muito diferente de quando Deus olha para mim e para você e fala, essa é minha amiga, esse é meu amigo. Nós só teremos esse lugar de amigos de Deus quando realmente nós nos colocarmos nesse lugar de submissão, de amor. E de realmente entender, Senhor, nada vale o afastamento da Tua presença da minha vida. Nada vale isso. Não há no mundo algo que seja maior do que a presença de Deus em nós. Não há no mundo nada que se compare ao que Jesus fez por mim e por você. Sabe, queridos, está realmente na hora de nós entendermos que o céu na terra, o avivamento virá quando nós tivermos arrependimento genuíno dentro de nós. E nós realmente nos importarmos em obedecer ao Senhor, custe o que custar. Nós não temos o dom de olhar o futuro como Deus tem. Muitas vezes Deus pede de você uma renúncia e dói tanto, e você fala, eu não vou renunciar a isso, porque me custa muito. Mas o Senhor sabe que lá na frente, o que você não renunciar hoje, vai vir para te pegar e vai trazer morte para a tua vida. Queridos, Jesus é rei. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Quando nós o amamos de todo o nosso coração, nós confiamos naquilo que Ele tem para nós. Então, não é pesado obedecer. Nós obedecemos com alegria. E se nós falhamos, nós reconhecemos a nossa falha e pedimos, Senhor, mude em mim. Me dá um coração limpo, um coração puro, mãos limpas, para que eu possa te adorar, para que a tua presença não seja afastada da minha vida. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu desejo ser chamada amiga de Deus. Não me importa o quanto eu apareça, eu não quero que o Senhor afaste dele a sua presença de mim. Sabe, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de renúncia. E esses dias eu estava orando e falando, Senhor, não me importa. Eu quero fazer a tua vontade. Se eu tiver que dizer sim de novo, se eu tiver que renunciar coisas de novo, eu renuncio. Porque o que eu mais quero é viver a glória de Deus dia após dia na minha vida. É como Deus falava, Ele estava manifesto no tabernáculo, Ele estava manifesto nas tendas, aonde a presença de Deus estava, onde a arca de Deus estava, a glória dele estava ali. E hoje Deus fala assim, ei, eu me fiz homem no teu e no seu lugar, para que eu pudesse habitar dentro de você. E se Deus habita dentro de nós, a glória dele tem que ser manifesta em nossas vidas, em nossa casa, nos nossos relacionamentos. E isso muda tudo. Muda tudo. Queridos, vamos nos colocar de pé. Sabe, a promessa de Deus
ela se cumprirá na tua e na minha vida, a depender da atitude do nosso coração.